vamos lá para a dúvida do inscrito. Atualmente, para você se tornar arqueólogo ou arqueóloga no Brasil, você tem duas possibilidades. Uma delas é fazendo uma graduação em arqueologia. Hoje a gente tem cursos de graduação espalhados em diferentes regiões do Brasil. Então hoje é muito mais acessível você conseguir ter uma graduação em arqueologia. No entanto, a gente tem também um outro caminho de formação, que continua sendo a pós-graduação. Se você é de uma área afim à arqueologia, seja ela história, geografia, biologia, porque a arqueologia dialoga com quase tudo, então quase tudo é área afim, então você também pode buscar uma formação em arqueologia através da pós-graduação. Então você, Tibúrcio, que está fazendo a graduação em história, a partir do momento que você se propõe em fazer agora toda a sua pesquisa num ambiente de pós-graduação voltados à arqueologia e em programas de pós-graduação em arqueologia, você terá um título de arqueólogo. Isso tá agora, né, graças à regulamentação da profissão, isso consta em lei, né? Então, segundo a lei, você tá dentro do perfil que pode requerer o direito de exercer a profissão de arqueólogo. No entanto, a gente tem que fazer uma avaliação para entender quais os pontos positivos e negativos por escolher a pós-graduação como um caminho de formação na arqueologia. A gente tem que lembrar que muitas vezes a gente chega numa pós-graduação de arqueologia, quando você vem de uma outra área, sem muito conhecimento prévio de arqueologia. Lógico que existe o caso de pesquisadores que na graduação, mesmo estando em outra área, já estavam tendo contato com arqueologia. Isso é bem comum em vários locais, como por exemplo a USP, né? Muita gente que vai para a pós-graduação da USP deriva de outros cursos de graduação da USP, como História, por exemplo. Então é bem comum em diferentes regiões do Brasil a gente vê universidades com cursos que não são de arqueologia, de graduação, mas que têm um envolvimento com a pesquisa arqueológica e por conta disso acabam já na graduação introduzindo esses estudantes na temática, e aí eles já vão um pouco mais pronto para a pós-graduação, tendo um entendimento mais genérico do que é arqueologia. Então, quando você vem de uma outra área sem contato prévio com arqueologia e quer criar esse envolvimento numa pós-graduação, você tem que entender que você terá limitações na sua formação. Por quê? Porque a pós-graduação ela não vem para suprir todo o conhecimento que você precisa para ter um entendimento amplo de arqueologia. Porque a gente tem que lembrar que pós-graduação é isso, é você restringir o seu olhar para o seu objeto de pesquisa. Então você não tem como expandir pegando disciplinas de todas as áreas da arqueologia, por exemplo, como num curso de graduação. O curso de graduação, ele te dá essa possibilidade. Você ter uma visão mais generalista sobre essa ciência arqueologia, porque lá você vai ter disciplinas desde análise de material lítico, análise de material histórico, até uma disciplina de material malacológico, por exemplo, material ósseo, né? A bioarqueologia. Então você pode ter uma visão bem mais ampla do que é arqueologia. No entanto, vai ser para esse bacharel e bacharel em arqueologia, lá na pós-graduação, que ele vai aprofundar a sua visão sobre arqueologia, especificamente a partir do seu objeto de estudo. Acredito que tanto a graduação como a pós-graduação tem pontos positivos e pontos negativos. Um não é melhor que o outro. Você tem que saber reconhecer as deficiências de cada formação, porque são coisas diferentes. A gente já começa pela carga horária, né, que é diferente, a quantidade de disciplinas a serem cursadas e por aí vai. Então são coisas diferentes e ambos têm pontos negativos e positivos. Cabe você buscar a sua formação. Esse é o grande ponto. Então, um exemplo que eu dou. Você não está no curso de História? Então já no curso de História, tente buscar caminhos que dialoguem com a arqueologia. Tente buscar algum professor ou professora que tem uma afinidade com a área do patrimônio. Tenta criar ali um diálogo para você ir aos poucos se aproximando da arqueologia. E aí, num futuro próximo, quando você terminar, você já pode ir para uma pós-graduação em arqueologia já tendo um conhecimento prévio sobre os aspectos teórico-metodológicos da arqueologia, o que vai facilitar em muito a sua vida e a sua pesquisa de pós-graduação. Para a gente deixar essa situação mais clara ainda de quem é arqueólogo ou não é, vamos para a lei
Foi sancionada em abril desse ano a Lei 13.653, que regulamenta a profissão de arqueólogo no Brasil. Segundo a lei, vou ler aqui para vocês, segundo o artigo 2 da Lei 13.653, o exercício da profissão de arqueólogo é privativo. Item 1. Dos diplomados em bacharelado em arqueologia por escolas oficiais ou reconhecidas pelo Ministério da Educação. Item 2. Dos diplomados em arqueologia por escolas estrangeiras reconhecidas pelas leis do país de origem, cujos títulos tenham sido revalidados no Brasil na forma da legislação pertinente. Item 3. Dos pós-graduados por escolas ou cursos devidamente reconhecidos pelo Ministério da Educação, com área de concentração em arqueologia, com dissertação de mestrado ou tese de doutorado sobre arqueologia e com pelo menos 2 anos consecutivos de atividades científicas próprias do campo profissional da arqueologia, devidamente comprovados. Item 4. Dos diplomados em outros cursos de nível superior, que na data de publicação desta lei contem com pelo menos 5 anos consecutivos ou 10 anos intercalados no exercício de atividades científicas próprias do campo profissional da arqueologia, devidamente comprovadas. Item 5. Dos que na data de publicação desta data tenham concluído cursos de especialização em arqueologia reconhecidos pelo Ministério da Educação e contem com pelo menos 3 anos consecutivos de atividades científicas próprias do campo profissional da arqueologia devidamente comprovadas. Então, dessa maneira, como eu li aqui para vocês no artigo 2, esses são os perfis que podem se encaixar dentro da categoria arqueólogo, segundo a Lei 13.653 de 18 de abril de 2018. No entanto, a gente tem que discutir alguns pontos aqui que ainda estão sendo discutidos e que vão só realmente serem definidos após a criação de um conselho profissional. Porque como a lei foi regulamentada muito recentemente, ainda a gente não tem conselho profissional definido. E até termos um conselho, não temos como aplicar efetivamente a lei, né? Por exemplo, a experiência que é dita, que deve ser acumulada ou intercalada para alguma das categorias ditas pela lei, eles não definem como é essa experiência. O que é a experiência em pesquisa científica? Conta a participação enquanto arqueólogo de campo, técnico, ou só conta a experiência a partir de coordenação, de desenvolvimento pessoal, ou as experiências em campos internacionais ou outros campos, sítio escola, por exemplo? Isso conta? Até essa experiência ser definida por um conselho profissional, a gente não tem como, né, definir claramente quem é. Mas é aquilo, você que está se formando ou buscando a sua formação agora, a partir de 2018, você agora já tem uma lei para se basear. Então, dentro das opções que são oferecidas pela lei, os melhores caminhos aí são a graduação e a pós-graduação em arqueologia, ou com área de concentração em arqueologia, e começar a publicar, começar a participar de evento, porque isso, no meu ponto de vista, conta como experiência. A gente vai ver isso mais à frente com o caso da portaria 07 do IPHAN para autorizações de pesquisa, né? Tentar buscar estágios em equipes de arqueologia ou atuar como técnico. Então, começar a trilhar um caminho profissional, mais a formação na pós-graduação. No seu caso, essa seria a melhor opção. Mas você, jovem mancebo, que ainda está saindo da escola e está pensando em ingressar no ensino superior, eu diria que a melhor opção seria começar pela graduação, já que hoje existe cursos de graduação em diferentes regiões do Brasil, já é mais fácil conseguir ir para uma região para poder fazer uma graduação, e eu acredito que a graduação ela vem a atender melhor hoje, principalmente no sentido do mercado de trabalho para licenciamento arqueológico. Eu acho que isso fica uma discussão, é um assunto, um ponto polêmico, eu acho que ficaria para um próximo vídeo. Mas como hoje a gente lida com áreas desconhecidas arqueologicamente, muitas vezes a gente não sabe o que vai se deparar, o ideal é que no primeiro momento uma visão mais generalista seja ideal como perfil profissional, ou seja, que pessoas que tenham um entendimento amplo sobre
diferentes materiais, diferentes contextos estejam em campo. E aí, a partir do momento que esses sítios precisam ser estudados, aí a gente começa a chamar arqueólogos mais especialistas, e aí muitas vezes derivados de uma pós-graduação. Mas isso é um assunto para um outro vídeo, porque é muita coisa para destrinchar, para a gente botar na balança e avaliar, né? Então, voltando, para você que ainda está pensando em ingressar, eu acho que a graduação é uma boa opção, porque aí depois, quando você vai trilhar um caminho na pós-graduação, você já vai estar muito mais próximo da temática e sabendo do que você quer e o que você quer pesquisar e como você irá pesquisar, né? Que é o mais importante. Saber os caminhos que levam às respostas dos seus problemas científicos, né? Para terminarmos, eu acho que vale a pena a gente parar um pouco para ver um documento que é a Portaria 07 de 1988 do IPHAN. Por quê? Porque essa portaria é ainda o que serve de base, de alicerce até hoje, para que profissionais que hoje queiram desenvolver pesquisas arqueológicas no Brasil solicitem suas autorizações de pesquisa ao IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, a autarquia federal responsável por salvaguardar o patrimônio cultural brasileiro. Então, segundo a Portaria 07 de 88, no seu item 1 do artigo 5, deve ser encaminhado ao IPHAN um projeto, né, de autorização de pesquisa, e esse projeto deve conter indicação do nome, endereço, nacionalidade e currículo com cópia das publicações científicas que promove a idoneidade técnico-científica do arqueólogo responsável e de sua equipe técnica. Apesar de hoje, na prática, no caso do licenciamento ambiental, a gente usar hoje de outra normativa, que é a Instrução Normativa 01 de 2015, ainda há necessidade de que os técnicos de arqueologia responsáveis por avaliar esses projetos que são encaminhados ao IPHAN, eles deem uma olhada no currículo do profissional, para ver justamente o que? Você tem formação em arqueologia? Não, mas você veio da história, mas eu sou mestrado. Mas o mestrado foi em história, mas qual foi o tema? Foi em arqueologia? Você já desenvolveu outros projetos anteriores de arqueologia e com autorização de pesquisa? Então tudo isso eles olham na hora de avaliar. Então por isso que, de certa forma, hoje o IPHAN que veio regulando o mercado e ainda por mais um tempo vai regular. No entanto, hoje a gente tem uma lei federal que sanciona e diz que arqueólogo pode ser isso, isso e isso, como eu li para vocês anteriormente. No entanto, o IPHAN, por mais que ele de certa forma regule com a emissão de autorizações de pesquisa, ela não tem poder para dizer quem é arqueólogo ou não no Brasil. Então ela pode autorizar você, mas ela não pode dizer você é arqueólogo, porque quem pode dizer isso é a lei e o Ministério da Educação, no caso o MEC, a partir do momento que ele fala que a sua formação é válida enquanto formação de arqueologia, seja na graduação ou na pós-graduação. Então é isso, gente. Espero que eu tenha conseguido responder a sua dúvida, Tibúrcio, e de vocês tantos outros que poderiam estar também com essa dúvida de como se tornar um arqueólogo ou arqueólogo no Brasil. E num próximo vídeo eu espero que consiga fazer outras discussões complementares. Como eu falei para vocês, existem muitos pontos ainda a serem discutidos e muitas histórias para contextualizar. Então, se você não é inscrito, não se esqueça de se inscrever apertando nesse botão logo abaixo. E se você já é inscrito, não se esqueça de deixar o like e ativar o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Contamos com a presença de vocês aqui e com o apoio para a gente manter essa discussão cada vez mais forte. Então é isso, até o próximo vídeo e tchau!